Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Hoje nós vamos falar sobre a ordem de todas as coisas, cada coisa no seu devido lugar. Esse é o canal Vida e Teologia e ou você vive aquilo que você crê ou você acabará crendo naquilo que você vive. Três coisas importantes que fazem parte da vida e que devem estar no seu devido lugar é a família, é a religião e o Estado. E quando essas coisas estão cada uma no seu devido lugar, tudo flui da maneira correta, tudo vai bem. Agora, quando se mistura essas coisas e a gente prioriza coisas que não é para priorizar e a gente inverte a ordem dessas coisas, aquilo que era para ter uma ordem se torna um caos. Quando nós invertemos essa posição de família, religião e Estado, nós começamos a construir um caos e uma destruição. Quem deu essa ordem não foi o homem. Quem deu essa ordem foi o próprio Criador. E se você é cristão, assim como eu, você vai ver que Deus, ele criou primeiro a família. Deus lá no Jardim do Éden, ele cria o homem, ele cria a mulher, ele institui a família. E mesmo que você não acredite nisso, pelo fato de você não acreditar, não faz com que uma verdade deixe de ser verdade. Você pode não acreditar nas leis da física, você pode não acreditar na lei da gravidade, mas se você pular de um prédio, você vai ver que, acreditando ou não, ela está ali. Você pode não acreditar em Deus, você pode não acreditar na Bíblia, mas acreditando ou não, isso não deixa de ser uma verdade. Deus instituiu a família, Deus instituiu o casamento. Apenas quando Adão peca, apenas quando Eva peca, quando eles quebram a sua aliança com Deus, Deus então ele mata um cordeiro para, através daquele cordeiro, cobrir a nudez do homem, para cobrir o pecado do homem. Ali Deus institui a religião, Deus institui o sistema de sacrifício, lembrando que aquele cordeiro que foi morto para cobrir a nudez de Adão e a sua esposa, para cobrir os seus pecados, apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vamos ver que só depois, com a multiplicação da humanidade, é que o Estado é formado. E isso, pela lógica, nós percebemos que as coisas são assim mesmo. Primeiro vem a família, depois vem a religião, o sistema de crença que aquela família adota. E através de várias famílias se forma um Estado. Então, para que um Estado seja forte, para que uma sociedade seja forte, é necessário que hajam famílias fortes. Para que uma igreja seja forte, é necessário que haja famílias fortes. Famílias estruturadas geram igrejas estruturadas. Famílias estruturadas geram Estado estruturado, geram uma sociedade estruturada. Na família é onde nós manifestamos os frutos do Espírito e onde também nós refletimos a imagem de Deus. É na família, antes de tudo, que o homem e a mulher aprendem o que é comunhão, aprendem o que é paciência, aprendem o que é domínio próprio, mansidão, bondade, longanimidade. Todos os frutos do Espírito são manifestos na família primeiro. É na família que nós aprendemos como é ser um pouco como Deus, porque Deus ele é um ser triuno, é um ser que subsiste em três pessoas. E na família também são duas pessoas que se unindo formam uma só carne. Duas pessoas que passam a dividir não apenas coisas, mas a dividir a própria vida, a dividir sonhos, a dividir futuro. A família ela é a base de todas as coisas. É por isso que Deus instituiu a família primeiro. E essa ordem não pode ser invertida. Essa ordem não pode ser quebrada. A família ela vem antes da religião. A família ela vem antes do Estado. E apenas uma família forte, estruturada, pode gerar uma religião saudável, uma religião forte e um Estado, uma sociedade justa. Depois que Deus institui a família, só então nós temos a instituição do culto. Quantas pessoas têm invertido esses valores? Quantas pessoas têm dedicado seu tempo à religião? Tempo que deveria ser dedicado muitas das vezes com a sua família, com sua esposa, com seus filhos, com seu marido. Veja que eu não estou falando aqui de Deus, porque Deus está sempre em primeiro lugar. Mas nós não podemos confundir Deus com a sua própria religião.
Muitas pessoas gastam todo o seu tempo servindo a religião, tornam-se grandes religiosos, e isso não quer dizer exatamente comunhão com Deus. Lembra que Jesus naquele último dia vai dizer que muitos chegarão até ele e dirão: Senhor, nós profetizamos no teu nome, nós curamos os enfermos, expulsamos demônios, nós pregamos a tua palavra. E Jesus vai olhar para aquelas pessoas e dirá: afasta de mim, porque eu não te conheço. Estar na igreja não é conhecer Jesus. Estar na igreja e fazer coisas religiosas, ser religioso, não é exatamente ser cristão. Então nós vemos que a família, ela é a base de todas as coisas. E só depois vem a religião. Não se pode sacrificar a família pela religião. Não se pode sacrificar a família pelo Estado. Deve cooperar. Essas três coisas devem viver em harmonia. Uma família estruturada gera uma religião estruturada. Uma família estruturada cria um governo estruturado, uma sociedade estruturada. Nós vamos ver que só depois, então, por último, Deus ele institui o Estado. O culto, então, ele é uma expressão da fé. É a família que se reúne para expressar o seu conjunto de dogmas, as suas doutrinas, a sua crença, é a sua fé. E o Estado, então, ele surge por último, como consequência da família e como consequência da fé. Quando várias famílias se reúnem para expressar a sua fé, para viverem em comunhão, para servirem o seu Senhor, através dessas famílias, através dessa crença comum, surge também um Estado, surge também um governo, surge uma nação, surge uma sociedade justa, que seguem princípios, que seguem verdades, não pessoas que seguem cada um o seu próprio entendimento. E é uma grande tolice nós pensarmos no Estado, numa sociedade sem Deus. Deus, ele é o padrão de moral. É ele quem nos diz o que é certo e o que é errado. E quando nós tiramos Deus da sociedade, ou quando tentamos apagá-lo, então nós perdemos o senso de direção. Agora nós não temos ninguém para nos dizer o que é certo e o que é errado. E cada um passa a seguir as suas próprias paixões, como tem acontecido nos nossos dias. Os homens tentam matar Deus, mas acabam matando a si mesmo. E é exatamente isso que a esquerda comunista e socialista quer fazer. Eles querem destruir a família, eles querem destruir a religião, eles querem inverter todos os valores, inverter toda a ordem das coisas. Deus criou a família, Deus instituiu a religião, por último e como resultado surge o Estado. Mas para a esquerda a família não serve para nada, a religião não passa de perda de tempo. E para a esquerda o Estado é superior a todas as coisas. O Estado é o senhor de tudo. Eles tiram Deus da jogada e querem colocar o Estado como Deus. Então você vai ver pessoas como Vladimir Lenin dizer que o homem que se ocupa em louvar a Deus se suja com a sua própria saliva. Você vai ver Antônio Gramsci dizer que o socialismo é precisamente a religião que deve dominar o cristianismo. Você vai ver Karl Marx dizendo que a religião é o ópio do povo. Você vai ver Lenin dizendo: usaremos o idiota útil na linha de frente, incitaremos os ódios entre as classes, destruiremos a sua base moral, a família e a espiritualidade. Eles comerão as migalhas que caírem na nossa mesa, e o Estado será Deus. A minoria organizada sempre derrotará a maioria desorganizada. Isso, meus irmãos, é a completa inversão dos valores. É isso que a esquerda faz. É por isso que é comum você ver que mesmo no meio de um caos, mesmo no meio de uma coisa terrível como essa pandemia, você vê pessoas como o ex-presidente Lula dizer que agradece à natureza porque eles não creem em Deus. Eles agradecem à natureza por ter criado o coronavírus, para que a população possa ver o quanto eles precisam do Estado. Mas nós não precisamos do Estado. O Estado não é Deus. O Estado não será Deus. Deus continua sendo Deus. A família continua sendo a base da sociedade. A família e a religião continuam sendo os pilares da moral. O cristianismo continua sendo um pilar central da civilização ocidental. E nós, como cristãos, rejeitamos
completamente essa doutrina do inferno chamado de socialismo, comunismo, marxismo. Deus ele instituiu a família em primeiro lugar, depois veio a religião e por último, como consequência dessas coisas, surge o Estado. É assim que as coisas devem ser. E toda vez que esses valores são invertidos, o resultado que nós temos é uma Venezuela, é uma Cuba, é uma Argentina. E esse resultado, meus irmãos, não chegará aqui no Brasil, porque nós, conservadores cristãos que tememos a Deus, continuaremos crendo em Deus, continuaremos orando ao Senhor, continuaremos zelando pela família, lutando e guardando os princípios da nossa fé, porque para isso nós fomos chamados. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e até a próxima.